Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Mais uma noite em que estamos na presença de Deus, tendo a oportunidade de ouvir a voz dEle, e Ele vai continuar falando conosco, amém? Hoje eu estava em casa refletindo um pouco sobre aquilo que Deus tem falado para nós, né? A continuidade das mensagens que Deus tem dado, né? Há 2 domingos atrás a pastora pregou sobre o livro de Ageu e ela falou sobre redefinir prioridades, né? E aquela palavra foi muito forte no meu coração. Eu tinha até pregado aquela mensagem em Cosmorama há pouco tempo atrás, mas a palavra de Deus se renova, é incrível, né? Mesmo que eu tivesse pregado aquela mensagem no domingo e eu tivesse ouvido a mensagem da pastora pregada na segunda, Deus fala de uma forma diferente. E Deus falou sobre redefinir prioridades, que o povo passava por necessidades em que ele colocavam os seus recursos como num saco furado, e nada dava certo para o povo, porque eles só pensavam neles mesmos, esqueceram da obra de Deus, da casa de Deus. Então foi uma palavra muito poderosa sobre redefinir prioridades. E já no domingo passado Deus falou sobre acertar coisas que nós muitas vezes deixamos de lado, né? Sobre pegar aquilo que a gente está jogando debaixo do tapete e consertar, e arrumar, e aplainar aquelas coisas. E foi uma palavra muito poderosa, pelo menos para mim. Eu saí daqui no domingo à noite, na segunda-feira eu já tomei atitudes e falei assim: Deus, hoje eu vou acertar essas situações. E Deus agiu através dessa palavra. E hoje Deus quer dar uma continuidade, não naquela palavra de domingo passado, nem de 2 domingos atrás, mas Ele quer dar uma continuidade nessa mudança que Ele está gerando em nós, nessa mudança, nesse acerto que Ele está fazendo, nesse rumo que Ele está dando para as nossas vidas, porque a palavra de Deus já diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós ouvimos a palavra dEle, nós começamos a andar nesse caminho, nós começamos a viver essa verdade e ter essa vida de Deus em nós, amém? Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos por alguns minutos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, Senhor, ainda na Tua presença, Deus, e Te agradecemos pelo privilégio de ler a Tua palavra, pelo privilégio, ó Pai, de ser ministrado pelo Senhor, ó Pai, pelo privilégio de Te adorar, de Te louvar, Senhor. E em nome de Jesus Cristo queremos pedir que o Senhor abra os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Que o Senhor use a minha vida, Pai, como instrumento humano, Senhor, para falar com o Teu povo, Pai. E que o Senhor mude a minha história essa noite, que o Senhor mude a história do Teu povo essa noite, Pai, transformando tudo e todos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem com poder e grande glória nesse lugar, ó Pai, e que nós possamos sair daqui, não mais como chegamos, mas totalmente mudados, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, amém. Há uma pergunta
que ela tem gerado discussões já há muitos e muitos tempos, né? Há muito tempo se ouve uma discussão, que vem até hoje, e cada vez tem aumentado mais, sobre, de fato, quem é Jesus? Quem seria esse Jesus de fato? Alguns dizem que foi um profeta, outros dizem um filósofo, outros dizem que ele era um médico, um líder nato, um revolucionário. Alguns outros dizem que ele era um homem de Deus. Só que, para muitos ainda, essa resposta ela é muito individual. E na verdade, até dentro das igrejas, se a gente fosse perguntar individualmente para cada um, falar assim: quem é Jesus para você? Com certeza cada um daria uma resposta diferenciada, cada um diria alguma coisa. Mas quem de fato seria esse Jesus que mudou a história, que marcou o tempo? Até o tempo é marcado por esse Jesus, porque na verdade todos nós que estudamos sabemos que o tempo foi dividido em AC e DC, e esse AC e DC não tem nada a ver com antes e depois dos celtas, mas antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o AC verdadeiro e o DC verdadeiro. Ele dividiu o tempo. Nenhum homem mais, ou nenhuma situação mais na história dividiu o tempo. Ninguém fala assim, antes da queda das torres gêmeas ou depois, antes de fulano, antes, depois, antes do Pelé. Não. Só um dividiu todo o tempo, toda a história. Só Jesus dividiu antes dele e depois dele. E mais, ele continua dividindo esse tempo. Se você pegar e perguntar para qualquer pessoa que está aqui há algum tempo, se eu perguntar para o Forte, falar assim: Forte, quem era você antes de Cristo, depois de Cristo? Com certeza ele tem muitas respostas para dar. Se perguntar para mim, se perguntar para qualquer um que está aqui, quem eu era antes dele e quem eu sou depois, é outra pessoa, é outra história, é outra vida, é outro tudo. Ele tem todo o poder, ele é o Senhor. Só que essa resposta, ela pode gerar tanto vida, como ela pode gerar nada. Como assim? Se Jesus não for para você aquilo que ele tem que ser, não vai adiantar nada. E é o que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam vivendo no meio de Jesus, vivendo perto de Jesus, mas para muitos deles, Jesus não era quem ele não era considerado o Messias. Para muitos, como diz no texto, Jesus era Elias. Outros diziam que ele era Jeremias. Ele era comparado com outros do passado, mas ninguém se arriscava a dizer que ele era verdadeiramente o Messias. E é aí que está a grande questão. Será que Deus, será que esse Jesus que nós estamos servindo, será que esse Jesus que eu tenho depositado a minha fé, é o Jesus, o Cristo, ou é esse Jesus que é comparado, esse Jesus que é dito pelos outros ali, que a gente tem umas ideias fictícias, que a gente vê em alguns filmes, que é um Jesus que não condiz com o Jesus da palavra, só há um Jesus verdadeiro que é o da sua palavra. Jesus, ele era esperado, dando um relato histórico bem curto aqui, ele era esperado pelos judeus, sempre foi profetizado por muitos profetas do Antigo Testamento, e ele era esperado pelo povo judeu. E o povo judeu esperava sim um Jesus, um líder, um Messias Salvador, que tirasse eles da opressão que eles viviam há anos. Sempre o povo de Deus, não por culpa de Deus, mas por culpa dos seus próprios pecados, eram levados em cativeiros, eram levados presos, sofriam opressões, sofriam crises grandes, porque se desviavam da palavra de Deus, se desviavam da vontade de Deus, assim como nós sabemos que toda vez que nós nos desviamos do propósito de Deus, ou da verdade de Deus, a gente começa a padecer. A gente começa a sofrer algumas coisas, algumas consequências. Isso é inevitável. O nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus do perdão, mas algumas consequências elas são inevitáveis. É como um criminoso que comete um crime e ele pode ter se arrependido do seu crime, mas ele terá que pagar alguma consequência, ficar anos de prisão ou alguma coisa que ele tem que se consertar. E nós também passamos por isso, e o povo de Deus passou por isso, mas eles esperavam aquele Messias, eles esperavam o Senhor, o Mestre, o Rabi, que viria e tiraria eles da opressão. Só que eles esperavam um Jesus todo pomposo, eles esperavam um Jesus, um líder político, um líder que se levantaria contra Roma, mas aí de repente aparece um que nasceu numa manjedoura, num lugar tão simples,
num estábulo, nasceu lá no meio dos animais, sem glória humana, sem nada. Nasceu de pais e mães que foram questionados pelo povo, porque naquela época uma mulher ficar grávida antes do seu casamento, porque as mulheres eram prometidas a seus maridos. Então, quando Maria foi prometida para José, ela ficaria esperando, muitas vezes até vivia junto com o próprio marido, mas esperava até o dia do casamento, para que eles pudessem então ter suas relações. E o que aconteceu é que Maria de repente tem uma notícia: estou grávida do Espírito Santo. E aí, para aquele povo, ela engravidou, provavelmente ela teria adulterado. Como que ela engravidou? José olharia para ela e falaria assim: como que essa mulher engravidou se a gente não teve relações? Ela adulterou, e aquilo podia ter causado divórcios, várias crises, e a própria Bíblia conta que houve sim uma crise, porque o próprio anjo do Senhor teve que falar com José: calma José, ela concebeu sim do Espírito Santo. Mas não pense você que deve ter sido fácil para José. Imagina você, tem lá sua noiva, você está lá esperando, e de repente ela aparece grávida. Aí você fala: o que é isso? Aí ela fala assim: não, é do Espírito Santo. Fala: beleza, agora está tudo bem, está bem explicado essa situação. Realmente não foi algo fácil para José, realmente foi uma situação difícil. Ele poderia sim ter largado dela, a lei permitia isso perfeitamente, ele despojá-la, deixá-la para lá e falar assim: não quero mais essa mulher. Jesus nasceu em várias circunstâncias, que para os homens judeus que esperavam ele, esse grande líder, esse grande mestre, ficaram frustrados. Foi tanto quanto contraditório ver um Jesus que andava no meio dos pecadores para eles. Eles falavam: como que esse mestre está sendo ungido por essa mulher pecadora e não fala nada? E Jesus era mais do que isso, ele se assentava com os pecadores, e os líderes religiosos, políticos, aqueles que tinham a alta sociedade, Jesus falava assim: esses daí são um bando de fariseus, não servem, não vivem o que pregam, são guias cegos. E ele criticava aqueles que era a alta sociedade e se aproximava dos mais fracos. Esse era o Jesus que gerou muita contradição no seu tempo. Ele foi sim um revolucionário no seu tempo, e ele era tão humilde que a Bíblia diz que ele muitas vezes se confundia com seus discípulos, e os seus discípulos não eram dos tipos mais respeitáveis, eram pessoas, ali tinha muitos pescadores, que com certeza suas vestes não eram vestes de marca, com certeza os seus mantos, não estavam ali grandes marcas nos seus mantos, né? Não estava ali uma Lacoste, eles não usavam mantos de marca, eles usavam torra para baixo, com certeza eles não tinham muita glória para mostrar, muita chiqueza, muita riqueza, muito luxo. E Jesus, a própria palavra diz que ele se confundia com seus discípulos, muitas vezes ninguém sabia quem era Jesus, porque os judeus estavam sempre tentando matar Jesus, mas não conseguia descobrir quem que é o Jesus, quem que é Jesus. Ali tem uns 12, tem os 70, tem aqueles que, os comissionados, os seus discípulos, mas a gente não consegue identificar quem que é esse Jesus, porque ele nunca veio para ser o glorioso aqui na terra, mas ele veio de forma humilde, para conquistar o coração de pessoas como eu e você, humilde, que não estão buscando riquezas ou grandes luxos, mas estão buscando um Deus que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, e isso ele nunca desprezou. Chegava uma mulher hemorrágica, a Bíblia conta certa vez, uma mulher que não podia se aproximar de pessoas por causa da sua doença, por causa da sua enfermidade, era proibido para ela se aproximar do meio da multidão, mas ela foi uma mulher que rompeu com os preconceitos, as barreiras e as tradições, e tocou na veste de Jesus, só tocou na veste de Jesus, e Jesus parou tudo e falou assim: alguém me tocou. Esse é o Deus que ele se importa com cada um, independente da situação, ele se importa com quem toca, ele se importa com quem o busca, ele se importa com quem o procura. Ele é bom, ele é manso. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela recebeu a cura do Senhor somente de tocar nas suas vestes, e ele foi bom para com ela. Só que Jesus, ele andava ali naquele meio, e as pessoas muitas vezes não compreendiam. Diz a Bíblia, só há um relato de Jesus sendo tratado com glória.
foi o momento em que ele entrou em Jerusalém. E ele não entrou em Jerusalém montado num grande alazão, num cavalo bonito, mas ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, de forma humilde. E as pessoas dizem o relato bíblico que elas jogavam suas vestes para que ele passasse por cima, jogavam ramos para que ele passasse por cima. E ele entrou com aquela glória, e poucos dias depois, as mesmas pessoas que o honraram disseram: crucifica-o. Então Jesus, ele se acostumou a viver com o desequilíbrio nosso, que uma semana a gente está ali, todo glorificando a Deus aqui, e na outra semana a gente, será? Faz tanto tempo que eu estou buscando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai dar certo alguma coisa? Esse é o nosso Deus, Ele sabe, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas por nós. Só que o que acontece é que as pessoas não reconheceram que Ele era o Messias. Então muitos deram vários nomes. Esse é Elias, esse é Moisés, esse é Jeremias, mas não reconheciam que Ele era o Messias. E essa é uma circunstância que acaba acontecendo com a gente também. Muitas vezes nós procuramos comparações, nós estamos procurando, o homem é assim. Você pode ver até no esporte, sempre quando surge um jogador, será que esse é o novo Pelé? Será que o Messi é melhor que o Maradona? Será isso, será aquilo? A gente sempre está comparando alguém com o outro. Mas eu conheço um que é incomparável. Ele é incomparável. Ele não era como os profetas do passado, ele não era como esses que o comparavam. Ele era o Senhor. E o que acontece é que as pessoas não estavam reconhecendo isso. As pessoas, elas só veem o que elas querem. E isso acontece conosco também. Sabe, a gente está aqui na igreja, e por isso que eu disse que se a gente perguntar para cada um que aqui está, quem é Jesus, cada um diz uma coisa. Porque a própria Bíblia diz que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, nós temos olhos, mas não vemos, temos ouvidos, mas não ouvimos. Somos como cegos, mesmo tendo os olhos, porque a gente só vê aquilo que a gente quer. A gente vê o Jesus que a gente quer, a gente vê o Mestre que a gente quer, o que a gente precisa. Parece que como se Jesus fosse uma massinha, que a gente se moldasse conforme a minha vontade e o meu querer. Mas o Jesus que eu conheço, ele não pode ser moldado conforme a minha vontade. Pelo contrário, eu que me moldo conforme a vontade e a palavra dele. E não ele vai se moldar conforme o que eu quero. E muitos estão assim. Eu busco um Jesus que é o Jesus do jeito que eu gosto. O meu Jesus é assim. O meu Jesus me ama desse jeito, ele me respeita desse jeito. O meu Jesus, ele só faz isso. O meu Jesus pode vir até aqui. Daqui para lá é perigoso. Eu abri a porta de um quarto para Jesus, mas a sala não. A sala continua sendo só minha. E a gente não dá liberdade para Jesus ser quem Ele realmente é. E aí a gente fica na igreja anos e anos. E pessoas ficam na igreja anos e anos e falam assim: mas não aconteceu ainda. Mas nada deu certo ainda. Mas parece que a bênção não chegou ainda. Mas será que você realmente abriu e falou assim: Jesus, você pode ser o Senhor, o Cristo na minha vida? E isso vai muito além do que só confessar. Porque nós, muitas vezes estamos aqui e já confessamos Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas eu ainda não dei abertura para Ele realmente ser o Senhor e o Salvador. Eu estou falando que Ele é o meu Senhor, mas muitas vezes a minha vontade ainda está acima da vontade dEle. Então quem está sendo o Senhor nessa circunstância? Se eu faço o que eu quero e não o que Ele quer, quem é Senhor? Quem está reinando no meu coração? Quem está reinando na minha vida? Eu não sei se vocês sabem o significado da palavra Cristo, mas Cristo significa Messias, o ungido de Deus, o escolhido, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, aquele que vem para salvar, aquele que vem para libertar, aquele que vem para curar. Este é o Cristo. E Jesus, conta a história, voltando ao relato bíblico, que ele perguntou: quem que o povo está falando que eu sou? E aí eles disseram: cada um fala uma coisa, Senhor. É uma confusão danada, cada um acha uma coisa. E aí ele fez uma pergunta, que ele faz para nós também essa noite. E quando eu recebi essa palavra alguns dias atrás, eu esbocei ela hoje, mas eu estava alguns dias atrás no carro, e eu estava dirigindo,
E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, e falou diretamente: quem dizes que eu sou? Eu ouvi a voz do Espírito perguntando: quem dizes que eu sou? E naquele momento eu parei tudo, eu falei assim: meu Deus, se eu te perguntar, eu gostaria que você fechasse seus olhos por alguns segundos, rapidamente. Mas se o Espírito te perguntar agora: quem dizes que eu sou? Jesus perguntando para você: quem eu sou para você? Quem dizes que eu sou? Eu sou realmente teu Salvador? Eu sou realmente o seu Rei, o seu Senhor? Eu estou reinando e governando sobre sua vida? Você entregou a sua vida para mim, realmente, de fato, para que eu reinasse nela? Quem eu estou sendo para você? Somente um profeta? Somente um amuleto? Será que eu estou sendo um ídolo? Um amuleto só, que eu uso quando eu preciso? Agora eu preciso do nome de Jesus, agora eu não preciso mais, agora eu preciso da festa, mas agora eu preciso do nome de Jesus, aí eu uso. Será que Ele é o Deus de todo o tempo? Ou será que Ele é o Deus de alguns momentos? Essa é a pergunta que o Espírito faz para nós hoje, e é a pergunta que pode mudar tudo em nossa vida, porque se Ele realmente for o Cristo hoje, se Ele realmente for o Senhor hoje, se Ele realmente tiver todo o governo hoje da sua vida, nada mais ficará como era. Ele pode mudar tudo hoje. Ele é aquele que retira a pedra e diz: vem para fora, e Ele ressuscita, seja o que for que estava morto. Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a honra. Mas o que vai fazer esse milagre acontecer, o que vai fazer a sua vida mudar, o que vai fazer os milagres acontecerem, é quem Jesus realmente está sendo, é quem Jesus é na sua vida. E a palavra diz que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido, o Messias. Será que você pode responder isso para Ele hoje? Será que você pode dizer: Senhor, hoje, diante dessa pergunta, de quem o Senhor é, eu quero dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sempre foi majestoso, Ele sempre foi glorioso. O que acontece é que nós muitas vezes guardamos imagens de um Cristo que não é o nosso Cristo. Como assim? Ou guardamos apenas alguns momentos e fazemos do nosso Jesus aquele momento. Você provavelmente já viu muitas imagens de crucifixo com Jesus pregado lá nele. Glória a Deus que Jesus, sim, Ele morreu na cruz por nós. Só que aquele crucifixo, aquela imagem com Jesus pregado, não relata o meu Jesus. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, Ele morreu sim numa cruz, mas quem disse que Ele continua pregado numa cruz, ensanguentado, sofrido, espancado? Quem disse que Ele continua lá? A minha Bíblia diz que Ele sim padeceu numa cruz, mas hoje Ele está num alto e sublime trono. Ele não está mais em cruz nenhuma, Ele já venceu o que Ele tinha que vencer. Santo é o teu nome, Jesus, glória a Deus. Eu acho essa imagem de Jesus pregado na cruz, eu acho que é por isso que as crianças de hoje gostam tanto de Batman, Super-Homem, Thor e tudo mais, porque eles estão vendo a imagem de um Jesus pregado na cruz. Jesus sim é o herói dos heróis, Ele sim é um herói que venceu, mas aquela imagem não retrata o Jesus que venceu. Então quando uma criança fica olhando aquela imagem de um Jesus que está ali, aparentemente derrotado, aparentemente frágil, aparentemente acabado ali naquela cruz, não relata o meu Jesus que foi triunfante, que passou por aquela morte sim como um cordeiro, mas hoje a minha Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá. Hoje Ele é o leão que ruge, que ruge. Você já viu um leão rugido? Você já viu? Você já foi? O primeiro que mais me surpreendeu quando eu vi um leão pessoalmente foi o tamanho. É muito maior do que eu imaginava. A gente acha que um leão é o tamanho de um cachorro, tamanho de qualquer coisa lá, é muito grande. É muito grande, a cabeça dele é enorme. E quando ele ruge, é o que arrepia a gente. E Jesus não foi comparado com o leão à toa. Ele não foi comparado com o leão à toa. O diabo também foi comparado com o leão, porque o diabo é uma imitação barata de Jesus.
Mas o leão da tribo de Judá só tem um, não tem outro. Mas o leão é aquele que até nos contos populares, ele é o rei da selva. Quando ele ruge, ele domina aquele lugar, ele fala assim, esse lugar é meu. E ninguém pode domar um leão. E por mais que você talvez já até viu cenas de domadores em circo, em alguma coisa, querendo domar um leão, você também já viu vídeos e vídeos de leões atacando seus domadores, porque chega uma hora que o bicho pega. O leão não nasceu para ser domado. O meu Jesus não nasceu para ser domado. O meu Jesus não nasceu para ser derrotado. Eu tenho a imagem de um Jesus que é o leão da tribo de Judá que está rugindo ferozmente, que está rugindo com força e dizendo assim: aqui quem governa sou eu continuo reinando, eu continuo mandando, eu continuo glorioso, e nada mais vai dominar. Jesus foi sim um cordeiro que foi entregue na cruz, mas hoje ele ressuscitou com a morte debaixo dos seus pés. Ele venceu a morte, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave de tudo, ele venceu tudo, todas as doenças. Aí você fala assim: mas eu estou doente. Então você fala assim essa noite: leão da tribo de Judá, no nome de Jesus Cristo, ruge sobre essa doença, porque eu quero a minha vitória hoje, eu quero o Senhor triunfante hoje, eu quero o Senhor reinando na minha vida com poder e glória hoje. E chega de andar de cabeça baixa como um derrotado. Você está servindo a um Jesus que está pregado na cruz, ou você está servindo um Jesus que está reinando no trono? Então eu vou andar de cabeça erguida, porque o meu Jesus também está de cabeça erguida, vitorioso. E a Bíblia diz que Ele nos fez mais do que vencedores. E sabe o que quer dizer mais do que vencedores? É que venceu, é além, é a vitória que vem além de tudo, além das aparentes derrotas, além dos aparentes fracassos. O meu Jesus venceu tudo isso por mim e por você. Ele é glorioso, Ele é poderoso. Nós não podemos mais manter essa imagem de um Jesus que eu venho aqui no culto, às vezes eu oro, às vezes eu falo: Senhor, eu tenho fé, mas eu estava aqui agora no culto e Deus tocou algo no meu coração, porque muitas vezes eu percebi que eu mesmo falhei com isso. Muitas vezes eu falo: eu tenho fé, mas eu não estou depositando a fé em Jesus, mas eu estou depositando a fé em mim mesmo, ou nas minhas convicções. Como assim, Alexandre? Talvez você já deve ter falado assim: eu tenho fé que eu vou fazer a faculdade. Mas você tem fé que Jesus vai te fazer uma faculdade? Ou você tem fé que você vai conseguir fazer a faculdade porque você tem força, porque você vai se esforçar? Muitas vezes eu disse assim: Senhor, eu tenho fé que eu vou conseguir tal coisa, mas essa fé é porque Deus vai me fazer conseguir? A minha fé está plenamente no Senhor, ou a minha fé está em mim? E aí eu falo assim: nossa, eu não consegui, mas será que eu não consegui porque eu depositei minha fé em Jesus e Ele falhou? Ou será que eu não consegui porque eu estava querendo fazer aquelas coisas com a minha força do meu braço, com o meu eu? E nós estamos achando muitas vezes que o meu eu é suficiente para conquistar certas coisas, mas não é. E aí a gente quer culpar Deus. Mas será que você realmente teve fé no Senhor? É aí que está a situação. Se realmente depositarmos a nossa fé em Deus, foi como a pastora disse aqui, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for em Jesus Cristo vitorioso, ela sim move os montes. Agora não adianta ela ser uma fé monstruosa, mas ela não está depositada em Jesus, ela está depositada na força do meu braço. Eu vou conquistar, eu vou levar esse negócio, eu vou conseguir, sabe? É aqueles cursos de autoajuda que as pessoas fazem, fica lutando, fica repetindo, fica fazendo aquele mantra: eu consigo. É mais fácil colocar na mão de Deus, porque Ele consegue muito mais fácil que você, muito mais fácil. O nosso Deus, Ele não é um Deus derrotado, Ele não é um Deus que perde, Ele é o Deus que vence. Há um nome que é dado para o Senhor, que é Senhor dos Exércitos, sabe? E eu estava ali agora, pensando, essa patente Senhor dos Exércitos só existe uma no universo, não existe outra patente Senhor dos Exércitos. Você não vai achar um outro soldado na polícia, no exército americano, na SWAT, em lugar nenhum tem Senhor dos Exércitos. Tem lá coronel, sargento e tal,
capitão, mas Senhor dos exércitos é só o Deus Todo-Poderoso, é só Ele que é Senhor dos exércitos, é só Deus que é Senhor dos exércitos, é só um, só tem um, não tem outro que tem essa patente. Sabe por quê? Porque não tem outro que pode derrotar quem tem a patente de Senhor dos exércitos. Não tem ninguém que pode derrotar quem tem essa patente, e essa patente não vai ser dada para outro, é só o Senhor dos exércitos. Então, essa noite, essa palavra é muito simples, é só você responder quem vai ser, quem é o seu Jesus. É o Jesus da Bíblia? É o Jesus que eu conheço aqui na palavra? Ou é o Jesus que os homens contam historinhas? Ou é o Jesus que os homens discutem filosoficamente, se ele era isso, se ele era aquilo, se ele era aquilo outro? Ou é o Jesus Todo-Poderoso? Eu só creio nesse Jesus Todo-Poderoso. Eu só creio nesse Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Eu quero ler com você Apocalipse. Só abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Não leia ainda. Sei que não é costume a gente ler a palavra depois, ler mais a Bíblia depois, mas eu também não tinha preparado isso, mas o Senhor está tocando no meu coração, nós vamos ler. Apocalipse 19. Eu não quero mais ver o que eu quero. Eu não quero mais moldar Jesus da minha forma, porque toda vez que eu faço isso eu estou limitando o poder de Deus. Eu quero deixar Jesus ser pleno, ter todo o governo sobre a minha vida, ter todo o reino sobre a minha vida, porque aí sim eu vou poder entrar amanhã no meu trabalho, eu vou poder ir onde eu quiser hoje, com a cabeça erguida, de que eu não estou servindo a um Deus derrotado, mas eu estou servindo a um Deus poderoso. E é isso que eu quero. Não quero mais andar de cabeça baixa, cansado, cheio de fardos pesados sobre as costas, tão cansado, reclamando, falando, ai, está difícil isso, ai, eu não estou aguentando, ai, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, hoje eu quero andar como o leão da tribo de Judá, rugindo contra o pecado, rugindo contra a corrupção, rugindo contra tudo que não presta, com o meu Jesus, como ele está rugindo também. Eu quero viver uma vida vitoriosa, e eu não quero viver uma vida vitoriosa porque, pelo meu eu, por isso ou por aquilo, mas porque o meu Jesus é vitorioso, eu vou representar ele lá fora sendo vitorioso também. Você vai ver quem é o teu Jesus. Nós vamos ler Apocalipse aqui capítulo 19, e aí você vai comparar quem que é o teu Senhor. Você vai responder isso para o seu coração hoje. Quem é o seu Jesus? Quem é o Jesus que você está servindo? Se é o Jesus que perdeu alguma coisa, ou se é o Jesus que é forte, que é poderoso. Olha o que a Bíblia diz, como está o meu Jesus hoje. Isso isso é o meu Jesus hoje. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Segura aí, fala para a pessoa que está do seu lado, se segura aí, que esse é forte. Esse é poderoso, fala para ele, esse é poderoso. Fala para fora, você está falando, esse é poderoso. Aí, que poder que é esse? Apocalipse 19, versículo 11 em diante, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome que escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o meu Jesus. Não é o Jesus que está pregado na cruz, mas é o Jesus que está vindo num cavalo branco. Sua veste é branca, tem sangue, o sangue vitorioso sobre ela.
e Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como que nós, servindo a um Deus tão poderoso assim, podemos viver cabisbaixo? É porque nós não estamos colocando em prática o que está na palavra dEle e a fé nele. Ele é vitorioso, então hoje eu vou colocar em prática o que diz na palavra dEle. Hoje eu vou levantar a cabeça. Se você levantar a cabeça essa noite e orar, e adorar, e clamar pelo Senhor vitorioso, pelo Jesus que venceu, pelo Jesus que venceu as doenças, pelo Jesus que venceu todo o principado e toda a potestade, pelo Jesus que colocou tudo debaixo do seu nome e da sua autoridade, nada será impossível, nada pode te deter, nada pode te parar, se você crer realmente nesse Jesus. Não é qualquer nome, é o nome que está sobre todo nome, é o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Até aqueles que hoje dizem, eu não acredito em Jesus, um dia vai ter que se dobrar diante dele e falar assim: Jesus, tu és o Senhor de verdade, tu és o Senhor de verdade, tu és o Rei de verdade. Vai ter que confessar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, o pessoal do louvor pode vir se preparando. Ninguém matou Jesus, e isso é importante a gente saber. Ninguém matou Jesus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Às vezes a gente fala assim: ah, mas o Jesus da cruz, ninguém matou ele, ele entregou a sua vida por você, por amor de você, para a sua salvação, para a sua cura, e o que ele conquistou na cruz por você, meu querido, é seu direito, é sua herança, é teu, só que a gente está vivendo de cabeça baixa, a gente está vivendo como se essas coisas não estivessem existindo. Hoje, o que Deus quer de cada um de nós é que a gente saia daqui sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Hoje o que o Senhor quer é só que você saia daqui sabendo o Deus que você está servindo, que não é qualquer um. Tudo que Deus quer essa noite, essa palavra que Ele colocou aqui, essa pergunta que Ele faz: quem dizes que eu sou? O que você diz que eu sou? É só para que você saia daqui sabendo que Ele é. Para Moisés Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou. Quem é? Só Ele é. Criador dos céus e da terra, poder ilimitado, presença ilimitada, tudo é ilimitado para Deus. Então o que te impede de receber aquilo que você está esperando? Deposite a tua fé hoje, clame hoje com toda a fé nesse Deus vitorioso, nesse Jesus vitorioso, e você verá o impossível acontecer. Alexandre, mas você pode garantir com toda certeza? Eu posso garantir com certeza que o meu Deus é o mais que vencedor, Ele é vitorioso, Ele está reinando. Diz a palavra que a sua glória enche a terra, a sua glória enche o céu, a sua glória enche tudo. Ninguém pode conter a força e o poder do meu Deus. Então o que eu estou falando aqui, eu creio plenamente, que não tem nada, que os homens às vezes não podem fazer, mas o meu Jesus pode todas as coisas. E Ele deixou escrito na palavra dEle, e a palavra dEle não mente, que tudo posso em quem me fortalece. Então quem está te fortalecendo? Se é esse Jesus, você pode tudo hoje. Fique de pé essa hora. Nós teremos um momento de louvor e de adoração. Mas sabe que Deus, Ele deixa uma missão para nós. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu naquela manjedoura, 3 reis foram lá presentear Jesus. E a Bíblia diz que aqueles reis, vendo Jesus menino, vendo um Jesus bebê, vendo um Jesus ali numa manjedoura tão simples, nascendo sem glória, sem brilho, sem nada, sem parentes perto, sem uma parteira perto, sem ninguém perto, diz que aqueles 3 reis presentearam Jesus, se prostraram e adoraram aquela criança. Aqueles 3 reis adoraram aquele bebê.
Só que a Bíblia diz, a história diz, que aquele bebê cresceu. Aquele bebê cresceu, andou entre os homens, fez milagres, fez prodígios entre os homens, morreu na cruz, foi crucificado. Mas a Bíblia diz que esse bebê que foi adorado, depois de ter morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia. E diz que ele desceu até o inferno para roubar a chave da morte do inferno. E diz a palavra que hoje, esse bebê, esse Jesus, ele não está mais deitado numa manjedoura, mas ele está no alto e sublime trono, e a sua glória enche a terra e enche o céu. E se aqueles 3 reis adoraram a Jesus, antes mesmo de ver qualquer milagre, antes mesmo de ver Jesus glorificado, o que diria eu e você hoje? O que eu e você teremos que fazer para Ele? O que eu e você podemos dar para esse Jesus que deu a vida por você? O que você pode dar para Ele? Aqueles 3 reis adoraram a um Jesus ainda bebê, só que hoje nós iremos adorar a um Jesus triunfante, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o grande El Shaddai. Ele é e Ele é. Hoje Ele não está numa manjedoura, hoje Ele está no trono, e hoje Ele pode estar no trono do teu coração, reinando sobre tua vida, reinando sobre as tuas coisas, sobre os teus negócios. E se Ele reinar, o governo dele é absoluto, o governo dele é justiça, o governo dele é retidão, o governo dele é poderoso. Deixa Jesus governar, meu querido, deixa esse Jesus governar, deixa esse Senhor governar a sua vida hoje, e você vai ver que tudo vai mudar daqui para frente. Aleluia, adore ao Senhor nessa hora, adore ao Senhor, glorifica. Como que você vai ficar de boca fechada diante desse Deus, diante dessa presença de Deus? Glorifica ao Senhor, adore a Ele. Aleluia, Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável. A pergunta já foi feita hoje. Desejável. Quem é Jesus para você? Que eu procuro. Declare. Tu és um fogo apaixonado. Aleluia. Eu sou do meu amado. Envolve o nosso coração. És meu. Oh, grande Deus, reconheça. Pra sempre Ele é o Rei. governarás. Ele é o Rei dos Reis. Teu reino não passará.
és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o Ofereça. vaso de alabastro Se derrame. sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Derrama. Estamos na presença do Altíssimo. O verdadeiro adorador se prostra perante o seu trono. Já foi dito aqui quem Ele é hoje. Você sabe quem é o Deus que você serve. Você sabe quem é o Cristo. Você sabe que Ele é o teu Salvador, o teu Redentor. E Ele é merecedor de ser adorado pela sua igreja. Então apenas o adore. Apenas o adore neste momento. Se você não tiver mais palavras, não se preocupe. Fico maravilhado. O Espírito adora por você. Tu és muito mais do que eu possa expressar. As palavras vão acabar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro É a tua igreja adorando o Senhor. sobre o Deus que sabe me maravilhar. O amor do teu povo, o amor da tua igreja, o amor daqueles que reconhecem que o Senhor nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Não temos palavras, Senhor, que dignifiquem. Não temos palavras que sejam suficientes para chegar diante de Ti. Mas o nosso espírito se prostra em adoração. E nós sabemos que o Senhor recebe as nossas vidas. Que hoje o Senhor possa nos levar em paz. Que o Senhor nos livre do mal de todos os dias. Que a sua graça, que a sua misericórdia seja sobre todas as famílias que estão aqui representadas. Dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. Que os seus anjos, Senhor, cheguem até as nossas casas, as nossas famílias, nos livrando, nos desviando de todos os caminhos maus. Que o Senhor nos livre e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Resplandece o teu rosto, Senhor, e nos dê a sua paz. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor e Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Eu não costumo comentar nada de pregação que outra pessoa faz. Eu nunca faço isso, porque isso é antiético, né? Mas eu vou usar uma deixa do Alexandre, não tem como. Eu estava lá dentro do escritório, quando ele falou assim: pede para o leão rugir hoje na sua vida. Eu tomei posse, meu amado. Eu fiz uma oração lá dentro. Falei: ruge, leão de Judá. Toma posse, pede para ele rugir em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.